Fala magnatas, WM aqui mais uma vez fazendo uma pergunta para você. Você quer aprender a triplicar o seu capital usando aí uma das ferramentas mais poderosas do mercado? Eu vou te mostrar hoje como que eu tripliquei R$50 com essa estratégia infalível dentro do mercado financeiro baseada na Fibonacci, que qualquer iniciante pode aplicar. E o melhor, sim, dá para começar com pouquíssimo, e é exatamente isso que eu vou te mostrar ainda nesse vídeo. E se você quer aprender estratégias reais de trading que funcionam, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos aqui que são tão preciosos. E comenta aqui embaixo, você já ouviu falar na Fibonacci? Coloca sim ou não. Eu quero saber o seu nível. Por que a Fibonacci é uma das estratégias mais poderosas do mercado financeiro? Para quem não conhece, a Fibonacci é uma técnica que usa níveis matemáticos para prever pontos de reversão no mercado. Ou seja, pontos que o preço ele vai reverter. É igual no Uno, quando você usa aquela carta de reverter, tá acontecendo uma coisa girando no sentido horário e quando você usa ela, reverte para o sentido anti-horário. Então, se está tendo uma alta, vai ter uma baixa. Reversão. Muita gente acha que é muito complicado entender a Fibonacci, mas hoje eu vou te provar que é muito simples e extremamente eficaz, a ponto de ajudar a triplicar o meu capital em pouquíssimas operações. Se você busca uma estratégia infalível de trade, essa daqui é uma das mais usadas pelos profissionais. Primeiro ponto, quando utilizar a Fibonacci? Somente quando você tiver aí tendências de alta, sempre com tendências de alta. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em ferramentas gráficas e detalhe, essas tendências de alta elas devem obrigatoriamente ter um fundo e ter buscas ascendentes. Quero dizer, deve ser uma tendência de alta forte com um fundo bem evidente, tranquilo? E aí, quando toca no fundo, retorna a tendência de alta. Vem cá comigo que vai ficar mais fácil de explicar. Olha só, a gente tem uma tendência de alta aqui nessa região, tem esse fundo bem demarcado e um retorno da tendência de alta. Só isso que a gente precisa, tá? O que a gente faz? Ferramentas gráficas, linhas Fibonacci. Você vai vir e vai marcar o primeiro fundo, que é exatamente nessa região onde começa a tendência de alta. Próximo passo é você ir lá no topo e marcar o ponto zero. Olha só, marcamos o ponto zero. Vou marcar desenhado para vocês, ó. Ponto zero, que é o topo maior, o maior lugar que o preço ele conseguiu alcançar, e o início, que é o fundo, que é o 100% da Fibonacci. Tranquilo? Já eu te explico os gatilhos aqui de operacional para cá. Antes de tudo, deixa eu explicar para você o porquê que dá para começar com pouco. É uma pergunta de muita gente, né? Dá para começar com pouco, WM? E eu respondo, claro que dá. Se você não conhece a minha história, eu comecei com R$20 lá em 2019. E usando o que eu vou te ensinar aqui hoje, eu consegui multiplicar esse valor com muita segurança e muita consistência. E se eu conseguir, você também consegue. Até porque não existe diferença entre eu e você. A única diferença que tem, de fato, são as escolhas que eu tive. Eu escolhi me dedicar a esse mercado, eu escolhi aprender esse mercado. O segredo mesmo está na técnica e no controle emocional aqui dentro, tranquilo? Então é exatamente por isso que você consegue. Agora um passo a passo completo para você utilizar a Fibonacci. Você já entendeu que só usa-se Fibonacci em tendências de alta, né? Então na tendência de alta você vai poder usar a linha gráfica. Você vai pegar esse movimento de alta com tentativas de toque no fundo e marcar, os 0% e os 100% da Fibonacci de acordo com as linhas Fibonacci. Você pode observar aqui os principais níveis. Quando você coloca a ferramenta gráfica da Fibonacci, você pode observar os principais níveis, que é 38,2%, 50% e 61,8%. Aqui são os níveis que o preço atinge fundos maiores. Os níveis que eu sempre mais foco é entre 23,6% e 38,2%, porque normalmente em tendências de alta, aqui é onde a gente demarca a nossa região de compra. Então todo esse lugar aqui preenchido entre 23,6 e 38,2 é a nossa região de compra. E o que significa região de compra, WM? É literalmente o lugar onde nós faremos a nossa entrada. Então, se o preço atingir aquele lugar e demonstrar uma alta, é onde a gente mete marcha e faz as entradinhas aí para ganhar malote. Olha aqui, tô com isso daqui de capital. A gente aguarda o preço chegar na nossa região de compra, que está entre 23,6 e 38,2. Quando chegar até ali, a gente aguarda o preço
ter um movimento de retorno à tendência. Então o que acontece? Você vai perceber que vai se nascer um fundo aqui dentro também. Tendência de alta, olha só, vou desenhar para você entender. Tendência de alta, buscou região de compra. Buscou região de compra, respeitou com essa tendência aqui nova de compra, olha só. E aqui a gente macetaria e ganharia dinheiro. De novo, região de compra buscou, fundinho. Aqui, meu parceiro, aqui é a hora que a gente vai detonar, vamos embora. Demonstrou, né, alta nova, presta atenção, fundo, né? Deixa eu tirar o zoom aqui, você vai ver, ó, beleza. Olha só, entre 23.6 e 38.2, tá? É que eu não tenho uma paradinha para marcar melhor para vocês aqui, só no TradingView, mas aqui já é o suficiente. Quanto mais você aguardar descer, melhor, mas aqui já dá uma boa entrada porque tem força demonstrando compra, né? Então, região de compra chegou, demonstrou alta e aqui a gente mete marcha. Já vou entrar às 19h56, daqui a alguns segundos, certo? Vou entrar aqui fortinho, sempre com gerenciamento, tá, magnatas? Porque não adianta você operar sem gerenciamento, ó, entrar com capital cheio, não adianta. Eu falo isso toda vida, toda vida. Entrei para 15 segundinhos aqui somente e vou abrir uma taxinha para 1 minuto também, para a gente aguardar, né? R$300 só de entrada, aqui a gente aguarda esses últimos 8 segundos para já vir um lucro bacaninha aí para nós, tá? Olha só, olha lá, pega. Não tem muito o que falar aqui. É literalmente o respeito ao nosso gerenciamento, à nossa estratégia, à nossa análise. É o que vai acontecer se você tiver controle emocional e conseguir identificar essas coisas aqui no gráfico também. Lógico, não existe nada nessa vida que vai te dar uma assertividade de 100%. Então, sempre que você pegar um win, faz o que a gente sempre faz lá no grupo do Telegram. Inclusive o link está na descrição desse vídeo. O que vocês fazem? Vou te contar na live. Live às 9 horas da noite todos os dias. Eu vou te contar lá como é o gerenciamento. É o gerenciamento que você nunca vai sair negativo. Olha, ó. Meu Deus. Foi difícil? Não. Gráfico respeitando nosso gerenciamento, buscou a região de compra. A gente percebeu uma alta, né? Ou seja, demonstrou o retorno na tendência. Em 3 entradinhas a gente fez mais de R$200 aí brincando, né? Olha só no meu histórico aí, ó. Né? Simples, fácil, easy. Bem aqui a gente já conseguiria até mesmo triplicar um capital, caso você estivesse alavancando e com segurança, né? A estratégia está respeitando. Mas é uma estratégia que funciona e você acabou de ver isso aí na sua tela. Outra vez acontecendo aqui, né? Ó, buscando fundo novamente. Aqui uma ótima oportunidade para a gente operar com a compra. Como a gente não está vendo novas tentativas de alta, você pode operar com um tempo de expiração mais elevado, né? Que aí dá tempo o preço ir trabalhando aquele fundo e retornando àquela região maior, né? Por exemplo, se a gente abrir uma taxa aqui para 5 minutinhos, eu não tenho dúvidas que a gente tem um win de compra, né? Depois de 5 minutos. Porque esse preço ele tem um fundo aqui, ele não está conseguindo romper, né? E se conseguir romper, ele vai retornar de uma forma ou de outra, querendo ou não. Ele vai retornar por conta da tendência de alta rolando, tá? E o que eu falei para vocês, toda estratégia ela precisa de uma boa gestão de risco. Então nunca opere com tudo de uma vez. O ideal é você operar ali com de 1 a 10% do seu capital sempre, tá bom? Assim você consegue proteger o seu capital e vai poder operar bem mais vezes, várias vezes, né? Mesmo se você errar algumas operações. Vocês viram aí, nossas operações já nos trouxeram resultados. Você viu como funciona, bem simples. Aplicar a técnica, esperar o preço chegar na região de compra, no nível que a gente programou ali, que é entre 38.2 e 23.6. E aí, quando o preço demonstrar uma alta, você faz a sua entrada. Foi exatamente assim que eu consegui fazer muito dinheiro na minha vida, né? E com consistência, esperando com calma, paciência. E novamente, se você quer ter resultados como esse daqui, você precisa de conhecimento e de disciplina. Não é da noite para o dia. Eu sempre falo para vocês. Então, se mantenham constantes e não desistam. Tudo que você planta, você colhe. Para fechar, não caia na ilusão aí de que precisa de muito dinheiro ou anos de experiência para começar. Dá para começar com pouco sim no trading e como eu fiz, né? Comecei com R$20, magnatas. Eu ganhava R$50 por semana lá em 2019. Então, poxa, eu só podia começar com pouco. O mais importante, busque aprender sempre, pratique e use técnicas ou estratégias que funcionam como a Fibonacci aqui, por exemplo. E lembre-se, o que fez eu triplicar o meu capital não foi sorte.
nunca foi sorte, isso aqui não é aposta, e sim ter uma estratégia de trading ali bem definida, seguir o meu gerenciamento e buscar ali. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, comenta aí, eu sou Magnata, se você assistiu até o final e se esse conteúdo de alguma forma te fez aprender algo, tá? Tamo junto, todos os links que você precisa está na descrição desse vídeo, tranquilo? Tanto para você criar sua conta na corretora, quanto para você entrar na nossa comunidade gratuita do Telegram, tá bom? Um grande abraço, eu sou Magnata, dia 1.